Amém? A cruz é pesada, as dores consomem as forças que eu tenho. Eu choro baixinho, Senhor, até quando carrego este lenho? Procuro esconder todo este sofrer da minha história, mas meu bom Senhor, Senhor, até quando aguardo vitória? Senhor, até quando, Senhor, todo este sofrer, espero chorando e às vezes cantando, pra ver se tu vês. Senhor, eu espero ansioso este dia que vou respirar um ar mais tranquilo e ver que tudo aquilo foi pra me provar. Senhor, eu confio na tua promessa, no teu grande amor. Senhor, reconheço que a cada momento eu nada sou. Mas mesmo assim, tens provado a mim que eu pertenço aos teus planos. Tudo isto me dá mais conformação. Mas diga, Senhor, até quando? Senhor, até quando? Até quando, Senhor, todo este sofrer? Eu espero chorando e às vezes cantando, pra ver se tu vês. Senhor, eu te imploro, apressa este dia que eu vou respirar um ar mais tranquilo e ver que tudo aquilo foi pra me provar. E ver que tudo aquilo foi pra me provar. Que o Senhor nos abençoe. Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Jesus continue presente em nosso meio nessa manhã. Amém, né? Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, né, que Ele está nos dando de estarmos aqui nessa manhã na sua santa casa. Enfim, aos poucos estamos voltando ao normal, né? Oficialmente já temos aí praticamente um mês que a Igreja do Aeroporto abriu suas portas para cultuarmos juntos. E ficamos felizes porque, lógico, seguindo os critérios, né, do governo, diante dessa pandemia que assolou o nosso mundo. E eu quero dizer para vocês que, depois dessa pandemia, o mundo não será mais o mesmo, porque as coisas cada dia mais irão de mal a pior, porque é os sinais da volta de Jesus. Então as pessoas ficam especulando, mas isso aconteceu para que Deus, como se Deus tivesse nos dado um aviso, para que possamos nos preparar mais e mais, porque coisas piores virão. E é por isso que estamos aqui hoje, porque eu tenho certeza que apesar de todas as dificuldades que você tem passado, mas você está firme no Senhor. Isso é o mais importante. Da certeza e a esperança de que em breve Ele está voltando para buscar o seu povo. Amém? Irmãos, nesta manhã, estou tendo a graça de estar aqui com vocês, estudando juntos a palavra de Deus, e desde já eu gostaria também de saudar aos amigos, irmãos que estão nos assistindo ao vivo pela página do Facebook da Igreja do Aeroporto. E assim como vocês, eles nesse momento estão tendo o privilégio
de estar escutando a palavra de Deus, que vai ser pregada nessa manhã. Então, que a bênção de Deus que está sobre nós nessa manhã, possa estar também com nossos irmãos que estão assistindo pelo Facebook ao vivo, da página da Igreja do Aeroporto. Então, nesse momento, gostaria de estudar um pouco a Bíblia com vocês. O estudo dessa manhã, a mensagem dessa manhã, é como se fosse um estudo bíblico. E é mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus, folheando as Escrituras. E o título da mensagem desta manhã é o seguinte: Alcançando a maturidade cristã. Esse é o título. Queremos estudar nessa manhã 7 passos principais de como eu e você devemos alcançar a maturidade cristã. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas na minha opinião, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Já faz 27 anos que eu me batizei nessa igreja. Isso não quer dizer que, pelo tempo que eu tenho na igreja, eu estou amadurecido. Porque o amadurecimento cristão é diário. É todos os dias. É por isso que às vezes você... se você vê algum irmão que tem muito tempo na igreja fazendo algo que não é correto, não se escandalize. Porque ninguém é perfeito. Às vezes você pode perguntar, mas fulano de tal, tanto tempo que está na igreja fazendo uma coisa dessa. Mas aí que está a pergunta, será que essa pessoa ela alcançou a maturidade cristã? Então é por isso que nós iremos estudar nesta manhã os 7 passos para alcançarmos a maturidade cristã. Será que eu estou maduro espiritual? Ou eu sou daqueles que, olha, eu sou desse jeito e eu vou ser assim até morrer? E não venha pisar no meu pé não, porque se você pisar no meu pé, como diz a expressão popular, né, o bicho vai pegar. E até que ponto nós estamos realmente refletindo a imagem e semelhança de Cristo, através da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas? Então é uma pergunta para a gente refletir e nos ajudar a entender melhor a importância de sermos uma luz para esse mundo e não uma pedra de tropeço para as pessoas. Então eu quero iniciar o nosso estudo bíblico dessa manhã com o título Alcançando a Maturidade Cristã, que são 7 passos. Eu vou citar os 7 passos um por um, e cada um nós iremos estudar um texto da Bíblia para a gente entender melhor o porquê eu escolhi esses passos. Mas o verso que nós iremos ler agora está em João 8:29. Se você que está com a sua Bíblia na mão, você agora pode abri-la e iremos estudar junto no livro de João, que é o 4º livro do Novo Testamento, né, dos 4 evangelhos do Novo Testamento. O capítulo é o capítulo 8. Capítulo 8, João capítulo 8. E o verso é o verso 29. 8:29. Evangelho segundo São João, capítulo 8, verso 29. Amém? Do jeito que você está aí com a sua Bíblia aberta, agora vamos orar ao nosso Deus, suplicando a presença do seu Espírito Santo para entendermos o que Deus irá falar conosco nessa manhã. Bondoso Pai que está nos céus, ó Deus, queremos nesse momento que, conforme a tua graça, a tua misericórdia, o teu Santo Espírito se faça presente no nosso meio, para abrir nossa mente e nosso coração, para entendermos o que o Senhor irá falar para cada um de nós. Que nessa manhã possamos sair daqui com a certeza de que nesta manhã nós tivemos um encontro com o Senhor. Permanece conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. João 8:29 diz assim, olha, o próprio Jesus, ele fala esse verso da Bíblia.
e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Então, Jesus, ele, quando esteve aqui nessa terra, ele passou por muitas dificuldades, muitos desafios, mas ele tinha certeza de uma coisa, que ele não estava só. E ele expressou nesse verso: e aquele que me enviou, ele está comigo. E não me deixou só. Então, segure essa palavra para você nessa manhã. Se Deus te colocou aqui nesse mundo, é porque Ele está com você e não te deixa só. Então Jesus, ele continua dizendo assim: agora, eu sempre faço o que lhe agrada. Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Esse é um dos maiores desafios que nós temos nesse mundo, é fazer aquilo que agrada a Deus. Aí, quando eu leio esse verso, eu olho para mim e pergunto para mim mesmo: Senhor, o que eu estou fazendo para te agradar? Aí eu pergunto de novo mais uma vez: Senhor, o que é que agrada a Deus? O que é que agrada a Ti? Então, quando eu pego esse verbo agradar, eu me lembro de Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu fico imaginando: Senhor, eu acho que tem que começar por aí. Começar pela minha fé. Que tamanho é a sua fé? Jesus disse que se a gente tiver uma fé tamanho de um grão de mostarda, milagres irão acontecer. Eu fico imaginando: Senhor, que tamanho é a minha fé? Durante essa pandemia, como se comportou a minha fé? Fiquei desesperado, desacreditado, achando que o Senhor abandonou esse mundo, me abandonou. Eu fico imaginando, né? Será que realmente um dos motivos de agradar a Deus é a nossa fé? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo começa pela fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá. A Bíblia também diz que tudo que não procede da fé é pecado. Está lá no livro de Romanos. Tudo que não procede da fé é pecado. Então, a fé é importante. Quando nós oramos, se a gente não tiver fé, né? Para acreditar, confiar. A fé é tão importante que a Bíblia, ela separa um capítulo falando sobre a fé, que é Hebreus 11. Os heróis da fé. Pela fé, pela fé, pela fé. Então, irmãos, se a fé é tão importante na vida da gente, e é um dos motivos principais para agradar a Deus, aí eu faço uma pergunta para mim: como é que está a minha fé? Vocês lembram? A minha fé está assim? Está assim? Ou pior, né? Ou está assim? Misericórdia. Como é que está a minha fé hoje? Então, pensando nisso, foi que veio a ideia de como a gente alcançar a maturidade cristã. Eu queria começar com os 7 passos. O primeiro passo, para que você tenha uma maturidade cristã, seja maturo ou maduro espiritualmente,
você tem que estar disposto a aprender. Aprendizado, essa é a primeira palavra, o primeiro passo. Você tem que estar disposto a aprender, ser humilde e aceitar a vontade de Deus na minha e na sua vida. Não tem que ser o que eu quero, tem que ser o que Deus quer. Esse é o primeiro passo para que a gente alcance a maturidade cristã. Senhor, se eu realmente creio em Ti pela fé, então tem que entender que tem que ser o que Tu queres, não o que eu quero. Eu tenho que aprender a depender de Deus e deixar que Ele me guie, e não ajudar Deus a me guiar. Então, pela fé, nós temos que aprender a ser moldado, guiado e orientado por Deus. E vamos ver isso na Bíblia agora, lá no livro de Mateus, capítulo 11. Então, qual é o primeiro passo da maturidade cristã? Aprender. Aprendizado. Isso é importante. E nós iremos ler agora em Mateus, capítulo 11, alguns segredos, para que isso se torne real em nossas vidas. Não apenas na teoria, mas na prática de fato, Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11 é um verso muito conhecido, mas eu gostaria de destacar uma palavra-chave aqui do nosso estudo desta manhã. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Deus está fazendo convite para mim e para você. Você está cansado, está sobrecarregado? Qual é o segredo aqui? Qual é o segredo? Vinde a mim. Não confie nas suas forças, na sua capacidade. Não confie na sua sabedoria. Mas venha a mim, porque com certeza eu irei aliviar você. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, sinceramente falando. Muitas vezes na prática isso é difícil acontecer. Porque às vezes quando acontece alguma coisa de ruim, a gente começa a culpar logo Deus. Começa a se questionar por quê. Aí o verso 29 diz: Eu estou disposto, ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. A Bíblia diz que a gente tem que aprender de quem? Temos que aprender de quem? Aqui está o segredo para alcançarmos a maturidade. Qualquer aprendizado que eu quero ter na minha vida, isso no âmbito espiritual, no âmbito intelectual, primeiro eu tenho que procurar sabedoria em quem? Em Deus. Ele diz assim, olha, aprendei de mim. Por que nós temos que aprender dele? Sabe por que nós temos que aprender de Jesus? Você já parou para pensar nisso aí? Porque ele é o nosso exemplo. Ele diz assim, olha, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então o segredo do aprendizado cristão, para que você ache descanso na sua vida, é você aprender de Cristo, porque Ele é manso e humilde de coração. É um exemplo extraordinário, Só que na prática, às vezes, isso é difícil acontecer. Mas temos que pedir a Deus força e sabedoria para que possamos aprender dele e colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Porque ser cristão na igreja é fácil. Agora, e lá fora? O meu testemunho, a minha vida, será que eu sou o mesmo cristão em casa, na igreja, na faculdade, no trabalho?
Então, o segredo aqui é simples, por incrível que pareça. Eu tenho que aprender de Cristo. Aprender com Cristo, porque Ele é o nosso exemplo. Agora, para aprender de Cristo, falar em aprender de Cristo, eu fico imaginando o apóstolo Pedro. Quem era o apóstolo Pedro? Homem rude, né? Ignorante, confiante demais, achava que ele era o super homem, né? Super homem, ao ponto de quando Jesus falou que ia para ser morto, ele falou: eu irei com o Senhor. E a gente vai falar já já sobre isso. Autoconfiança, isso é um perigo, é muito perigoso. Lógico que nós temos que ter autoestima, não é? Acreditar nas promessas de Deus, mas quando eu começo a confiar em mim mesmo, eis onde está o perigo. Então vejam o que esse mesmo Pedro falou em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, esse verso também é conhecido, os irmãos conhecem esse verso. 2 Pedro 3,18. O livro do 2 Pedro, fica ali depois do livro de Tiago. 2 Pedro 3,18. O apóstolo Pedro aprendeu que para ser maduro na vida cristã, ele tem que ter esse segredo aqui. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então, antes de qualquer coisa, o nosso crescimento e o nosso conhecimento tem que estar focado em quem? Lembra de Mateus 6,33? Buscai, pois, em... E eu vou mais além desse verso. Deus, Ele não tem que ser apenas o primeiro em nossas vidas. Ele tem que ser o único. O único. É por isso que o apóstolo Pedro diz: antes de qualquer coisa que você possa fazer nessa vida, cresça no conhecimento de Jesus. Porque o próprio Jesus já havia falado isso: aprendei de mim. Então, irmãos, esse é o primeiro passo para a maturidade cristã: aprendizado. Você está disposto, essa é a pergunta, a querer aprender de Cristo? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo? Se você tiver coragem, se você estiver disposto para que isso aconteça, parabéns para você, que Deus fará o incompleto na sua vida. Amém? Agora, o segundo passo, cada passo que nós iremos estudar aqui agora, você vai olhar assim: e agora, o que será que vai acontecer? O segundo passo, ele é o crucial também. É você praticar aquilo que você aprendeu. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Um vai suprindo o outro. Então, o maior desafio do cristão realmente é colocar em prática aquilo que ele aprende. Não é verdade? E como é que isso acontece? Vamos ler Tiago, capítulo 1. Vamos voltar um pouco às páginas da Bíblia, né? Antes de Pedro. Tiago 1, 25. A Bíblia fala o que acontece com aquelas pessoas que praticam a palavra de Deus.
Isso é muito interessante porque uma coisa é você falar. É muito fácil chegar aqui no púlpito e começar a pregar e pedir para vocês: olha, irmão, tem que ser assim, assim, e eu. E a minha vida, meu exemplo. É por isso que quando um pregador vem aqui à frente para pregar, a responsabilidade é muito grande, porque ele tem que viver aquilo que ele prega. E o que é que diz aqui Tiago 1,25? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então a Bíblia diz que para que a gente seja bem-aventurado, temos que fazer o quê? Só ouvir? A Bíblia fala que quando a gente conhece a palavra de Deus, nós temos que perseverar nela, porque ele diz assim, olha, e nela persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, não sendo apenas um ouvinte negligente, ou seja, é como se eu estivesse na igreja, tudo que o pregador fala, o que a palavra de Deus fala, eu concordo, mas entra no ouvido e sai no outro. Ouvinte negligente. Mas a Bíblia diz que temos que ser operante, operoso e praticante, porque se isso acontecer, nós seremos bem-aventurados de tudo aquilo que nós iremos realizar. Certa vez, numa cidadezinha do interior, iniciou uma série de evangelismo, e o carro de som saiu anunciando: olha, venha ouvir a palavra de Deus, teremos noite de brindes, sorteios, e começou aquela propaganda toda. Aí um menino, com seus 10, 11 anos, aí falou para a mãe: a senhora está estudando que vai acontecer aqui na nossa cidade um programa de evangelismo, de pregação do evangelho, eu quero ir. Aí a mãe gostou da atitude do filho, né? Em querer ouvir a palavra de Deus. E ela falou assim: olha, quando você for, você vai assentar no primeiro banco, ou na primeira cadeira. E outra coisa, tudo que o pregador falar ali, você sempre coloca a mão no ouvido. E o menino ficou sem entender, né? Por que colocar a mão no ouvido? E o filho obediente fez isso. Aí, toda noite, quando o pregador começou a falar, quando começava a falar, ele colocava a mão no ouvido. E quando foi dele, chegou em casa: ô mãe, por que a senhora pede para eu colocar a mão no ouvido? Isso é porque eu quero que a palavra de Deus ela entre no seu ouvido e não saia, fique guardada no seu coração e na sua mente. Você tem que aprender a não levar a palavra de Deus de qualquer maneira, mas ela tem que ficar guardada no seu coração, na sua mente. Tudo bem, ele ficou com aquilo toda vez. Aí quando foi um dia, o pregador, achando que aquele menino ele tinha problema no ouvido, dor de ouvido, alguma coisa no ouvido, aí foi perguntar para ele: disse, meu filho, olha, você tem algum problema no ouvido? A gente pode cuidar de você, pode ajudar você, porque toda vez quando eu vou pregar, você coloca a mão no ouvido? Aí ele falou assim: não é isso não, é porque minha mãe falou que toda vez que o senhor for pregar, eu tenho que colocar a minha mão no ouvido, para que quando o senhor falar, a palavra entre no meu ouvido e não saia no outro. E ele achou aquilo interessante, né? Lógico que a gente não vai estar toda vez na igreja com a mão no ouvido, não é? Mas é uma lição para nós. É sempre, como diz o salmista Davi, né? Guardo no meu coração, o Salmo 119:11, guardo no teu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardar dentro do meu coração. Então aqui ele diz, olha, a Bíblia diz que quando nós praticamos a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados naquilo que iremos realizar. Tudo dá certo. Quer ver outro exemplo?
Romanos 2,13. Romanos capítulo 2, verso 13. Romanos capítulo 2, verso 13. Romanos 2, 13. Romanos capítulo 2, verso 13, que diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Justificados. Então a Bíblia fala que aqueles que irão ser, aqueles que são bem-aventurados que realizar, aqueles que são justificados perante Deus, são aqueles que praticam aquilo que aprende. Então esse é o segundo passo para a maturidade cristã. É você apenas não ficar apenas na teoria, apenas ser um crente de fachada, mas ser um crente de ação, um crente de verdade. Para onde você for, as pessoas olham para você e dizem assim: realmente aquele é um homem ou uma mulher de Deus. Porque como ele é na igreja, ele é na casa dele, ele é no trabalho dele, é na escola dele. Aquele verdadeiramente, realmente conhece a Bíblia, pratica aquilo que está escrito. Bem, o terceiro passo para a maturidade cristã é óbvio. Aqueles que praticam a palavra de Deus dão frutos. Você concorda comigo? Com certeza. Porque é o testemunho. Testemunho. As pessoas estão vendo Cristo em mim porque elas estão vendo que eu vivo o Evangelho. Quando as pessoas veem Jesus em mim, porque elas estão vendo que eu vivo o que Jesus viveu. É por isso que Jesus disse: aprender de mim. Então, irmãos, o terceiro passo para alcançar a maturidade cristã é você dar frutos. Agora, nós seremos dar frutos se buscarmos a presença do Espírito Santo. Aquilo que nós estudamos na lição essa semana. E vamos ler em João 15. Você está com a sua Bíblia aberta em Romanos? Volte um pouquinho aqui em Romanos capítulo 15. João capítulo 15. Esse verso é conhecido. O capítulo desse livro aqui mostra sobre como darmos frutos. É a parábola da videira e os ramos. E João capítulo 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim, nada você pode fazer. É por isso que Cristo pede para a gente aprender dele, porque sem ele, nós não somos nada. E ele diz assim, olha, o que me chamou a atenção nesse verso é o seguinte: quem permanece em mim. Uma coisa é você ser cristão, outra coisa é você permanecer cristão. Então, aqui está o segredo para a maturidade cristã. É você permanecer. Porque quando a gente permanece, o texto bíblico fala que nós damos muito fruto. Aí eu pergunto a vocês: que fruto é esse? Será que é levar muitas pessoas, pregar o evangelho para muitas pessoas? Faz parte. É isso também. Mas existe um principal. Porque se esse estiver ok, todas as coisas serão acrescentadas. E eu fiquei me perguntando, mas
Senhor, que fruto é esse que o Senhor quer que nós o Senhor quer que nós demos? E a resposta, sabe aonde? Sabe onde é que está a resposta? A resposta está no livro que Alisson citou no momento que nós estávamos estudando na escola sabatina, a lição. A resposta está em Gálatas 2:22. Esse é o fruto que o Senhor quer que cada cristão ele esteja disposto a dar. E o que é que diz Gálatas 5:22? Vocês conhecem esse verso? Eu também conheço. Mas a questão é se nós colocamos em prática aquilo que nós conhecemos. Porque uma coisa é ouvir e outra coisa é praticar. E se eu quero alcançar a maturidade cristã, se eu quero realmente dar frutos para Jesus, aqui está o segredo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor. São 9. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí eu pergunto, não precisa ninguém responder, porque eu estou fazendo essa pergunta para mim. Eu estou praticando esses 9 frutos? Ou apenas, isso para mim é apenas uma teoria? Eu estou realmente praticando o amor, a alegria? Você sabe que a alegria aqui não é você estar rindo direto, constantemente, né? É você transmitir às pessoas uma alegria que não é sua, mas de Jesus. Que as pessoas sejam contagiadas com essa alegria. E olhar para você, não, alguma coisa tem diferente naquele homem, naquela mulher. Não é normal. Então, alegria, paz. Você está em paz com Deus, com as pessoas, consigo mesmo? Lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Misericórdia, irmãos. A Bíblia diz que se eu não seguir a paz com todos e nem me santificar, eu não irei ver o Senhor. Aí eu entro agora nesse verso, diz que a paz é um dos frutos do Espírito Santo. Longânimo, benigno, bondade, fidelidade, fiel, mansidão, domínio próprio. Esse último aqui tem sido o calcanhar de Aquiles de muito. Domínio próprio. Mas a Bíblia fala que para você permanecer, tem que dar frutos. E esse fruto, um desses frutos é o domínio. Aí eu pergunto, será que eu estou sendo maduro o suficiente na minha vida cristã para colocar em prática os frutos do Espírito Santo? Mas não se desespere, porque lá em Filipenses 4:13 diz assim, olha, tudo posso naquele. Então, se você está disposto, tenha certeza que no poder de Deus você vai conseguir. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu gosto muito quando a Bíblia usa essa expressão, tudo mais. Tudo posso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele o mais, e tudo Ele fará. Eu gosto muito quando a Bíblia usa essa expressão, porque dá a certeza de que o poder de Deus ele está além da nossa compreensão, e que tudo é possível para aquele que crê. É lá em Marcos 9:3, tudo é possível
para que ele crê. Então, quando a Bíblia usa a expressão tudo e mais, é uma certeza que realmente podemos confiar no Deus que tudo pode, que mais ele pode fazer. Então, esse foi o terceiro passo da maturidade cristã. Primeiro foi aprendizado, segundo a prática e o terceiro fruto. Um cristão que é maduro suficiente, ele produz frutos para o Senhor. E esse fruto ele está atrelado à obra do Espírito Santo na vida dele. O quarto passo para você alcançar a maturidade cristã, óbvio, seria a oportunidade. Uma vez que você é usado por Deus, através do Espírito Santo, você vai ter a oportunidade de fazer o quê? De ficar calado? De testemunhar. Então vocês percebem que uma coisa leva a outra? Veja o que diz Gálatas 2:20. A gente está no livro de Gálatas, né? Volta um pouquinho aqui. Gálatas 2:20. Esse é a oportunidade que Deus está nos dando nessa manhã, de aprender a sua palavra, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, não é? E veja a oportunidade que Deus nos dá a cada dia para que as pessoas possam ver Cristo em nós. O apóstolo Paulo ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela o quê? Pela fé. Porque sem fé é impossível. Pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você nessa manhã: olhe, para que eu possa alcançar a maturidade cristã, eu não posso mais viver em mim. Eu não posso viver, eu tenho que viver. Quem tem que viver em mim? É Cristo. Porque lá em Mateus 11:28 ele diz: aprendei de mim. Então essa oportunidade que Deus está dando para mim e para você nessa manhã, e a oportunidade que eu tenho de mostrar ao mundo afora que quando a gente anda pelo mundo, as pessoas não têm que ver eu, não. As pessoas têm que ver quem? Jesus. E eu considero esse verso aqui como a fé alicerçada. A fé firme. Porque ele diz assim: olha, pela fé eu tenho certeza que eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, como é que é a minha vida? Eu dou muitos frutos. Eu vivo o Evangelho na prática. E eu sou disposto a aprender aquilo que a palavra de Deus me ensina. Agora, se Cristo vive em mim, e isso tem que ser pela fé, eu quero lhe mostrar mais um verso que confirma que se isso não acontecer, tudo vai por água abaixo. Que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, que também é um verso muito conhecido. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 25. Você volta um pouquinho mais páginas da sua Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 25. Mateus capítulo 27, verso 25. Eu quero ler somente o 25 ao 27. Que diz assim, olha. Todos acharam? Mateus 7, 25 a 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isto é um resultado de um cristão, de uma vida de fachada.
de uma vida cristã de fachada, e não de maturidade cristã. Esse último caso aqui. Mas o primeiro caso fala que se eu quiser que minha casa esteja firme diante das tempestades, eu tenho que edificar ela aonde? Na areia? E quem é a rocha? Por que Jesus é a rocha? Porque agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E que eu tenho que aprender dele, aprender de mim. Vocês entenderam? Então aqui diz que, e aí o verso 26 é mais forte, né? E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem que edificou sua casa sobre a areia. Então é por isso que eu falei para vocês, alguns minutos atrás. Uma coisa é eu ser cristão, e outra coisa é eu permanecer cristão. Aí eu pergunto, você está edificando, eu estou edificando minha casa sobre a rocha diariamente, ou sobre a areia? E essa oportunidade que Deus está me dando para mim e para você nessa manhã, para entender que se minha casa se vê edificada sobre a areia, e como é que a minha casa é edificada sobre a areia? O verso responde, como é? É quando eu apenas me torno uma pessoa ouvinte. Lembra da história do menino que colocou a mão no ouvido? É como se a palavra de Deus entrasse aqui e saísse aqui e não tem importância nenhuma. Isso é apenas ser ouvinte. E aí eu estou edificando a minha casa sobre areia. Agora, quando eu pratico aquilo que eu aprendo, eu coloco a história do menino, né? Eu coloco a minha mão no ouvido, para que a palavra de Deus ela entre na minha vida, faça uma transformação por completo, me mude por completo. Aí sim eu estou cada dia edificando minha casa sobre a rocha. E quando isso acontecer, naturalmente eu irei dar meus frutos. Bem, agora o quinto passo, esse é mais forte ainda. Esse tem muito a ver com os últimos 4 que nós falamos. O quinto passo para você alcançar a maturidade cristã é você se definir. É definição. Ou seja, você tem que viver a verdade. Não faz de conta. Se defina. Você tem que viver aquilo que você prega, aquilo que você fazer jus daquilo que você crê na palavra de Deus. Então, se eu sou um cristão e não me defino em que lado eu não estou sendo maduro. Então, a Bíblia fala que aqueles que praticam e não aqueles que ouvem. E quando eu falo assim, definição, eu fico olhando a vida dos discípulos. Jesus teve muito que ensinar aos discípulos. E eles não aprenderam assim de uma hora para outra. Eles tinham que ter a sua experiência própria com Jesus. Mas isso só ia ajudá-los se eles tivessem comunhão com Jesus constantemente. E eu fico imaginando, irmãos, falando sobre definição, que chegou um momento que Pedro ele não tinha se definido ainda, se ele era cristão ou não. E vocês querem ver um exemplo disso? Vamos ler o que está escrito em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Às vezes eu olho a história de Pedro e tem muito a ver comigo, porque muitas vezes eu ainda não me defino se sou cristão ou não, porque tem ocasiões que às vezes eu duvido. Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Entendam à luz pela presença do Espírito Santo, o que esse texto quer dizer para mim e para você nessa manhã. Lucas capítulo 22, verso 32. Todos acharam? Jesus falou para Pedro: Pedro,
eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Já pensou, irmãos? Que notícia triste Pedro recebeu? Jesus quis dizer o seguinte: Pedro, olha, a tua fé está assim. Misericórdia, irmãos. Sabe por que a sua fé está assim? É porque você não se definiu. Mas só que eu orei por ti. Porque eu sei que quando tu te converter, ou seja, sim, o Senhor falou, quando te converteres, isso é a prova de que ele não estava convertido ainda. Aí sim, tu fortalece os teus irmãos. Então, eu olho para esse verso da Bíblia, olho para mim, e Deus falando para mim: Kleber, olha, quando tu se converter, tu fortalece teus irmãos, mas não se esqueça, eu estou orando por você. Essa é a essência da mensagem desta manhã. O Senhor está rogando, está orando, está intercedendo por mim e por você, para que a minha fé não se desfaleça. Então, irmãos, Pedro não tinha se definido ainda. Pedro precisava se converter. Então, para alcançar a maturidade cristã, eu preciso me definir. Ou você é ou não é. Então, para de viver uma vida de faz de conta. Viva a verdade. Se defina. Quem de fato você é? Quem de fato eu sou? Ou apenas um cristão de nome? É muito fácil dizer assim: eu sou adventista do sétimo dia. É bom, é maravilhoso. Mas uma coisa é você... Será que você vive essa fé? Então, irmãos, Hebreus 5,13. Hebreus 5,13. Diz assim, olha. Hebreus capítulo 5, verso 13. Nós já estamos na quinta maturidade, faltam apenas 2 para a gente concluir. 5,13 diz assim. Hebreus capítulo 5, verso 13. Hebreus capítulo 5, verso 13. Hebreus 5, 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que tipo de alimento vocês têm se alimentado? O alimento, o leitinho ou sólido? É verdade que a criança, vamos levar agora para o lado cristão, a criança, quando ela começa a se desenvolver, ela tem que tomar o leite, para poder exercitar suas atividades motoras, principalmente o leite materno. Mas será que a gente vai ver sempre tomando leite? Chega uma hora que a criança não precisa mais tomar leite, não é verdade? Chega uma hora que a criança precisa comer o feijão com arroz mesmo. Então, onde eu quero chegar com isso? Você não é mais de uma criança. Você já é um adulto espiritual. Então se defina. Não leve a vida de faz de conta: eu ainda sou uma criança, inocentezinho, coitadinho. É por isso que a Bíblia diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática. Então, se alimentar da palavra de Deus não é apenas entrar no ouvido e sair no outro, é colocar em prática aquilo que você aprende.
E a Bíblia diz, e quando essa pessoa ela se alimenta do alimento sólido, ela tem as suas faculdades exercitadas para discernir somente entre o bem e o mal. Eu não sou mais nenhuma criança na igreja. Eu tenho 23 anos de batismo. Eu não preciso me comportar como uma criança. Eu tenho que ter maturidade suficiente para entender o que a Bíblia quer falar comigo, o que Deus quer de mim. Isso faz parte da maturidade cristã. Definição. E eu quero ler esse outro verso com vocês, 1 Pedro, depois de Hebreus. 1 Pedro, capítulo 2. Esse verso também é interessante, viu? 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. 1 Pedro, é depois de Hebreus, né, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. O título desse capítulo diz assim: os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, verso 1, 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e de inveja e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, o cristão verdadeiramente, ele deseja ardentemente crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Aí eu fiquei vendo aqui essa palavra dolo, porque a Bíblia diz que a gente tem que se despojar, temos que abandonar, temos que deixar aquela velha vida, porque agora você não é mais, você agora é um novo homem, uma nova criatura. Então aquelas velhas atitudes têm que ficar para trás mesmo, tem que esquecer, coisas novas se fizeram. É como já dizia Martinho Lutero, né? Ele disse quando foi se batizar, quando ele se batizou, ele falou assim: olha, quando me batizei eu pensava que tinha matado o velho homem, mas infelizmente o miserável sabia nadar, e ele me segue até hoje, e é verdade. É uma luta tremenda para a gente nos despojar do velho homem, da maldade, do dolo, da hipocrisia, né, da maledicência, da inveja. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos desejando ardentemente, nós conseguimos. E aqui diz que dolo, vocês sabem, né, no termo jurídico, agir com dolo significa que alguém tem a intenção de atingir o fim exclusivamente criminoso, para causar dano a outra pessoa. Ou seja, você sabe que é errado, e depois que faz, diz que não sabia. Tem pessoas assim? Sabe fazendo que está errado, mas quando faz, não sabia não, que isso não podia fazer não. É por isso que, para alcançar a maturidade cristã, nós temos que saber o que estamos fazendo. Não temos que fingir ou faz de conta. Temos que saber o que estamos fazendo. Bem, vamos avançar aqui. Tem muita coisa para falar, mas o tempo está correndo. E vamos agora para o sexto passo para alcançar a maturidade cristã. O primeiro foi aprendizado. O segundo foi a prática. O terceiro foi o fruto do Espírito Santo. O quarto foi a oportunidade, o quinto foi a definição, e o sexto é a bênção. A bênção de se tornar um cristão maduro. Veja o que diz lá em João 6,12. Esse verso é muito interessante, porque às vezes os discípulos, eles não conseguiam entender, né, ainda a missão de Cristo, e ficavam imaginando, mas o reino de Cristo é desta terra,
E quando Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, os discípulos ficavam confusos, mas de fato, quem é esse homem? Que Messias é esse? Aí veja que diz João 6,12. João 6,12. João capítulo 6, verso 12. E quando já estava... é 16, é 16. 16,12. João capítulo 16, verso 12. Não é o 6, é o 16. 16,12. Eu quero concluir aqui com essa penúltima e depois a última. É João 16,12. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Vocês já pensaram, por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque os discípulos ainda estavam o quê? Descrente. Em dúvida. Mas quando eu olho para esse verso aqui, eu me lembro, sabe de quê, irmãos? É que Jesus, ele sempre tem um momento certo para tudo. A hora certa para tudo. Então, às vezes a gente quer saber demais, Senhor, e Jesus fala, meu filho, fique quieto, se acalme, não é agora. O que é que diz Salmo 46, 10? Aquietai-vos. Então Jesus fala assim, olha meu filho, se aquiete, porque tudo é no momento certo e na hora certa. E a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que as coisas não é como a gente quer, mas como Deus quer e na hora que Ele quiser. E quando a gente age, e quando a gente diz, como o menino mimado, né? Eu quero isso agora. Eu quero, mãe, pai, eu quero isso agora. Não, eu quero. E o Senhor, Ele quer dizendo assim, olha, existem muitas coisas que irão acontecer, mas agora não, meu filho, calma, que eu sei o momento certo e a hora certa. Então tudo tem um momento certo. Então eu quero dizer uma coisa para você, olha, se contenha no que Deus tem te dado. Se contenha. Não se desespere. Porque tudo é no momento certo. E isso é ser um cristão maduro. É entender o que Deus quer para você. Não é me desesperar que nem uma criança. Tem que ser assim. Não, tem que ser do jeito que eu quero. Não. Se não for do jeito que eu quero, nada vai dar certo. Tenha humildade suficiente para reconhecer que a sua vida pertence a Deus. E tem que ser do jeito que Ele quer. Porque, segundo o apóstolo Paulo, Ele é que supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Quem supre é Ele. Então, não se desespere, se aquiete. Porque se saber esperar, como diz o salmista Davi, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele me ouviu quando clamei, esperei confiantemente. Isso é fé. E para terminar, para concluir o nosso estudo sobre a maturidade cristã, o primeiro passo é aprendizado, o segundo é a prática, o terceiro é o fruto, o quarto é a oportunidade, o quinto é a definição, o sexto é a bênção. Tenha certeza de que a bênção virá, não se desespere. E o sétimo e último é que para que você seja um cristão verdadeiramente maduro, esse é o teste final. Você tem que aprender a descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Você está disposto nessa manhã a esperar na vontade de Deus na sua vida? Se você está disposto, lembre-se que você está caminhando para a maturidade cristã. O que é que diz Salmo 37? Esse vai ser o último verso desta manhã. Salmo 37, para nós encerrarmos a mensagem. Salmo 37. É um verso conhecido, mas eu gostaria de deixar esse último verso desta manhã, da mensagem que foi
pregada. Salmo 37, 7. Diz assim, olha. Vamos ler só a primeira parte do versículo, para ganharmos tempo, né? Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor e espera em quem? Então, espere no Senhor. Porque Ele diz assim, aprendei de mim. Então, de tudo que você aprendeu aqui nesta manhã, se algo ainda está deixando você inquieto, e que se você quer realmente alcançar a maturidade cristã, eu também quero cada dia, então o segredo é esperar no Senhor. O segredo é descansar no Senhor. E com certeza, diante de tudo isso que nós falamos, você irá honrar a Deus. E tudo que eu quero nessa vida é honrar a Deus. Porque a Bíblia diz, quer comai, quer bebai, ou fazer qualquer outra coisa, tem que fazer o quê? Tem que ser para a honra. Você está disposto nessa manhã a fazer tudo para a honra e glória de Deus? Você está disposto? Eu também estou. Que Deus te abençoe e nos dê a certeza de que nesta manhã nós iremos realmente honrar e glorificar o nome de Deus. Vamos cantar o hino final? Pode ser? O hino que nós iremos cantar é o hino 502, Vaso Novo. Para alcançarmos a maturidade cristã, irmãos, temos que cada dia mais sermos vaso novo nas mãos do oleiro. Porque é o Senhor que nos molda, né? É o Senhor que nos fortalece cada dia. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Pela graça de Deus, nós iremos sair daqui com a certeza que em Cristo nós seremos vasos novos. Amém? Oremos. Bondoso Pai que está nos céus, ó Deus, te agradecemos porque nesta manhã tivemos o privilégio de estarmos na tua casa de oração para ouvir a tua palavra. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a cada dia a porção dobrada do teu Espírito Santo, para que tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã possamos colocar em prática em nossas vidas, e assim possamos alcançar tudo aquilo que te agrada, sendo cristão amadurecido e que façamos tudo conforme a tua vontade. Venha, Deus, perdoar os nossos pecados e nos fortalece na fé, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor.